Pessoal, lembra que eu acabei de falar que o primeiro vinho no Brasil foi feito em 1551 por Brás Cubas, na vila de Piratininga? Pois é, os portugueses dominaram essa arte de fazer vinho durante muito tempo aqui no Sudeste, no sul de Minas, em São Paulo, numa partezinha do Paraná. Mas não foi só isso que aconteceu na nossa história. Em 1626, os jesuítas, também portugueses, foram para a região das Missões, de onde é a Larissa. Isso mesmo. E lá produziram muitos vinhos, porque a gente já falou de vinho e de religião. Eles tinham que catequizar os índios nos 7 povos das missões, eles tinham que rezar a missa, então tinham que fazer vinho. Mas essas uvas, muito provavelmente, não eram uvas de origem portuguesa, eram uvas de origem espanhola, vindas do outro lado da divisa, do lado espanhol. Agora tem uma coisa muito particular nisso tudo. 1551, quando a gente fez o primeiro vinho, ninguém na América Latina tinha feito vinho ainda. Nem o Chile, nem a Argentina e nem o Uruguai. O Brasil começou antes. Aliás, no hemisfério sul do planeta, o vinho brasileiro é o primeiro vinho a ser feito antes de todos os outros, de África do Sul, de Austrália, de Nova Zelândia. Isso é uma coisa bem legal para a gente conseguir situar como é que era a nossa produção. Mas nessa época lá, na tua região, não dá para saber que uva que era, né? Não, esses dados é difícil a gente saber porque não tinha um registro, né, na época, então realmente não saberíamos. E foi arrasado tudo lá, né? E foi realmente tudo, depois tudo acabou, né, e veio os novos produtores começaram nos anos 80, 90, novamente anos 80 e 90. plantar, né, videiras lá na região. A tua família, inclusive? A minha família, inclusive, começou pelos anos 90 replantar uvas lá na região das Missões. Então, a nossa propriedade fica na cidade de Entre Juiz, né, que é muito próximo ali de São Miguel das Missões, e próximo de Santo Ângelo, que é a capital das Missões, que é a maior cidade da região. E agora tem algumas vinícolas lá. Tem mais coisa crescendo, então tem mais coisas crescendo. Tem mais vinícolas em São Luís Gonzaga, também próximo ali da nossa cidade. Então a gente mistura um pedaço da história que começou em 1626, terminou quando acabou com as reduções das missões e que foi retomado no século XX, na verdade, né? Mas nesse inteirinho, no meio desse caminho, muita coisa aconteceu na história do vinho brasileiro. A gente tem que levar em consideração que nessa época, 1626, que os jesuítas estavam lá, aqui em São Paulo já tinha degustação para falar de qualidade de vinho. Acredita que já tinha degustação para falar de qualidade de vinho? Tem documentação disso. Por quê? O que é que faziam os taberneiros, os donos de restaurante bar da época? Eles recebiam uma barrica de vinho que tinha vindo de Portugal e misturavam com o vinho feito aqui. Não tinha nada a ver. Então o pessoal queria que tivesse uma unidade esse vinho que era servido nas tabernas. Por isso precisava definir como cuidar desse vinho para que ele não pudesse ser misturado. Isso, gente, em 1640. Daí a gente dá um salto. A gente dá um salto para o século 17. Por quê? Porque o Brasil começou a produzir bastante vinho. Tinha bastante vinho sendo produzido no Brasil. E os portugueses se assustam. Não vamos esquecer que nós éramos colônia. Que eles estavam aqui para que a gente desse lucro para eles. Não era para a gente ser independente. Não era para nós produzirmos tudo o que a gente queria. Era para que eles conseguissem ter lucro com o que tinha aqui no Brasil. Então se levava ouro, prata, pedras preciosas, madeira. Tudo isso ia do Brasil para Portugal. Então chegou um momento em que Portugal diz o seguinte: pode parar de produzir vinho. Vocês têm que comprar vinho português. Então vem uma lei que proíbe que se faça vinho no Brasil. Olha que coisa doida. Todo o vinho para ser consumido aqui pelas igrejas e por tudo mais tinha que ser vinho comprado em Portugal. Vinho que viesse nas caravelas. Só que o mundo é engraçado, né? E tem uma propaganda antiga que dizia: o mundo gira e a Lusitana roda. E a Lusitana rodou mesmo. Rodou tanto que em 1808, já avançamos um século, a família real portuguesa vem para o Brasil, fugida de uma guerra em Portugal.
E quando Dom João chega aqui com aqueles costumes da corte, com os vinhos franceses, com os vinhos portugueses, ele diz: cadê o vinho brasileiro? E alguém diz para ele: ora, pois, Dom João, sua mãe nos proibiu de produzir vinho. O que é que faz Dom João? Tira essa proibição e, além de tirar essa proibição, faz uma coisa que a gente queria muito que tivesse hoje, né, Larissa? Tira todos os impostos associados à produção de vinho. Olha só. Então, o brasileiro não apenas pode voltar a produzir vinho, como ele produz sem pagar imposto para a coroa. E essa é uma época de muito crescimento. Até porque, quando a corte vem para cá, o Brasil passa a ser a sede. O Brasil passa a ser Portugal, porque a corte está aqui. E os costumes da corte de grandes refeições com vinho se juntam com a gastronomia brasileira. E o vinho passa a ter um espaço muito maior na mesa das pessoas que vivem no Brasil, da corte toda que está por aqui. Então isso tudo já começa a mudar a história. Mas ela muda mais ainda, não sei se vocês perceberam. Portugal, Espanha, escravos da África, índios. Era isso que era o Brasil. A gente não falou de Itália ainda. Itália não está nessa história. A Itália entra nessa história apenas quando o Brasil já é independente. Em 1822, nós temos a independência do Brasil e logo em seguida a Europa está numa revolução imensa. Os alemães estão na reunificação, a Itália está para entrar na reunificação. E na reunificação alemã, os alemães vêm em massa para o Brasil. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles também vão fazer vinho. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então essa produção de vinho no Rio Grande do Sul, ela nem começa com os italianos. Começa com os alemães. Começa com os alemães e com os portugueses, que foram os açorianos que vieram para o litoral do Rio Grande do Sul. Os jesuítas só que estavam lá na tua região. Isso muda, gente, isso vai mudando muito. A mudança do século 19 e 20 é muito rápida. Tão rápida que o que acontece? Em 1875 tem a grande onda de imigração. Daí é que deve ter vindo a sua família. Sim, com certeza. Que eu já sou a 4ª geração no Brasil, é mais ou menos por aí mesmo. Pois é, eu sou a 3ª geração no Brasil. Não, sou a 4ª geração no Brasil também de italianos migrantes dessa mesma época. Então, em 1875, começa a grande onda de imigração. Gente, quando eu estou falando de grande onda de imigração, são quase 2 milhões de italianos que vieram para o Brasil entre 1875 e 1920. E isso transforma completamente a nossa indústria vitivinícola, a ponto dela entrar finalmente na modernidade do século XX. E daí, essa história a gente vai contar na mesa, acompanhada do seu risoto. Isso mesmo. Vamos nessa? Vamos nessa.